Olá, meus caros alunos, voltamos com a segunda parte da aula ansiolíticos e hipnóticos. Agora vamos ver como é feito o tratamento da ansiedade e da insônia. Vários fármacos podem ser utilizados com essa finalidade, dentre eles os barbitúricos, os benzodiazepínicos, os agonistas serotoninérgicos, os antidepressivos e outros fármacos. Mas os principais fármacos utilizados como ansiolíticos e hipnóticos que veremos nessa aula serão os barbitúricos e os benzodiazepínicos. Esses são os principais fármacos utilizados hoje na clínica para tratar a insônia e para tratar também a ansiedade. Dentre os barbitúricos, os mais utilizados na clínica, os principais barbitúricos utilizados como ansiolíticos ou como hipnóticos são o amobarbital, o fenobarbital, pentobarbital, secobarbital e o tiopental. Como ansiolíticos, os barbitúricos foram abandonados recentemente, uma vez que os benzodiazepínicos são fármacos tão eficientes quanto e mais seguros do que os barbitúricos. Então, como ansiolítico é um uso que ele praticamente não existe para os barbitúricos. Então, os barbitúricos são utilizados principalmente hoje na clínica como anticonvulsivantes. Veremos na aula de anticonvulsivantes quais são os diversos barbitúricos e como é que eles agem, como hipnóticos, como anestésicos, principalmente os anestésicos de ação rápida para indução da anestesia. Veremos na aula de anestésicos gerais que alguns barbitúricos, como por exemplo o tiopental, é utilizado para induzir anestesia. O tiopental é administrado endovenosamente e a partir daí os anestésicos gerais inalatórios, eles mantêm a anestesia. Também são utilizados como sedativos. Então, os principais usos dos barbitúricos é como anticonvulsivante, como hipnótico, anestésico e também sedativo. Os barbitúricos são classificados de acordo com o tempo de ação. Então, de acordo com o tempo de ação, eles podem ter uma ação longa, é o caso do fenobarbital. Podem ter uma ação curta. Quando eu falo uma ação longa, estou falando de 1 a 2 dias aproximadamente. Ação curta, entre 3 a 8 horas, se enquadram nessa classificação o pentobarbital, o secobarbital e o amobarbital. E aqueles de ação ultra curta, aqueles que são utilizados principalmente como indutores anestésicos. É o caso aqui do tiopental, que agem aproximadamente 20 minutos. Os principais efeitos adversos dos barbitúricos é a sua dependência física e química, ou seja, um potencial de abuso. Também podem causar sonolência. É claro que se os barbitúricos são utilizados com a finalidade hipnótica, sonolência deixa de ser um efeito adverso e passa a ser um efeito terapêutico. Mas se não for utilizado com a finalidade hipnótica, a sonolência é sim um efeito adverso. Também podem causar náuseas, podem causar vertigens, tremores e também indução enzimática. E essa a gente vai ver mais na frente, é uma das principais desvantagens dos barbitúricos. Como eles induzem enzimas do citocromo P450, eles podem acelerar o metabolismo de outros fármacos, produzindo assim uma interação medicamentosa. Então, os barbitúricos são administrados principalmente por via oral, com exceção daqueles que são utilizados como indutores anestésicos, que são administrados por via intravenosa. Os barbitúricos são ácidos fracos, e por serem ácidos fracos, eles são absorvidos principalmente no estômago. Possuem elevada lipossolubilidade, portanto, eles são distribuídos inicialmente para os tecidos de elevada perfusão sanguínea e posteriormente redistribuído para o tecido adiposo. Também sofrem metabolismo hepático, metabolismo renal e também metabolismo pulmonar. Os principais benzodiazepínicos utilizados como ansiolíticos e como hipnóticos são o alprazolam, o bromazepam, o clonazepam, o diazepam, o lorazepam e o midazolam. Eles podem ser utilizados como ansiolíticos, e aí os principais é o diazepam, o lorazepam, o clorazepato, o alprazolam e o bromazepam. Podem ser utilizados como hipnóticos,
nitrazepam e flurazepam são os principais benzodiazepínicos utilizados com essa finalidade. Anticonvulsivantes, principalmente os barbitúricos, são utilizados como anticonvulsivantes, mas o clonazepam e o diazepam também podem ser utilizados como anticonvulsivantes. E o midazolam é o principal benzodiazepínico utilizado para sedação em procedimentos médicos ou procedimentos odontológicos. E essas indicações, esses usos, vão depender da dose de benzodiazepínico a ser administrado. Nas menores doses, os benzodiazepínicos são utilizados principalmente como ansiolíticos. Para que eles sejam utilizados como anticonvulsivantes, por exemplo, há necessidade de aumentar a dose. E para que eles sejam utilizados como hipnóticos ou indutores da amnésia, a dose tem que ser maior ainda, a dose tem que ser maior do que aquela utilizada como anticonvulsivante. Então, com o aumento da dose, o benzodiazepínico pode ser utilizado como ansiolítico inicialmente, como anticonvulsivante se a dose for aumentada, e como hipnótico se a dose for maior do que para ansiolítico e para anticonvulsivante. Ainda pode ser utilizado como relaxante muscular, se a dose for maior do que aquela para hipnótico, e se a dose for excessiva, ela pode causar perda da consciência e coma. Considerando a dose letal e a dose eficaz para causar ansiólise ou para causar hipnose, os benzodiazepínicos são bem mais seguros do que os barbitúricos, por exemplo. Então, nós podemos observar aqui a relação entre dose letal e dose eficaz. Então, essa relação ela passa de 1000, ou seja, a dose necessária para provocar morte, a dose de benzodiazepínico, a dose de diazepam necessária para causar morte é 1000 vezes maior do que aquela usada para reduzir a ansiedade e também para induzir o sono. Comparando isso com o fenobarbital, ele apresenta uma relação entre a dose letal e a dose eficaz de pouco mais de 40 vezes, aproximadamente 50 vezes a dose letal é maior do que a dose eficaz. Os benzodiazepínicos, assim como os barbitúricos, também são classificados de acordo com o tempo de ação. Então, de acordo com o tempo de ação, os benzodiazepínicos eles podem ter uma ação longa, entre 1 a 3 dias. Se enquadram nesse grupo o clorazepato, o clordiazepóxido, o diazepam, flurazepam e quazepam. Aqueles de ação curta, 3 a 8 horas aproximadamente de ação, oxazepam e triazolam, e aqueles de ação intermediária entre 10 e 20 horas, o alprazolam, o estazolam, lorazepam e temazepam. Os principais efeitos adversos dos benzodiazepínicos é cansaço, sonolência e torpor na manhã seguinte. Outros efeitos mais raros podem ser ganho de peso, erupção cutânea, prejuízo da função sexual, nas mulheres irregularidades menstruais e também anormalidades sanguíneas, redução do número de células sanguíneas. Nessa figura, nós podemos observar a comparação de diversos efeitos adversos entre dois ansiolíticos, a buspirona e a alprazolam. Quando comparamos esses dois ansiolíticos, nós podemos observar que a buspirona causa muito mais náuseas, assim como tonturas e cefaleias, mas com relação à diminuição da concentração, a sonolência e a fadiga, o alprazolam está muito mais associado a essas reações adversas. Isso torna a buspirona um ansiolítico melhor utilizado para idosos, pois não compromete muito a concentração, nem causa muita sonolência. Com relação à farmacocinética, os benzodiazepínicos são biotransformados no fígado e a maioria deles produz metabólitos ativos, com exceção de lorazepam, oxazepam e temazepam. Além disso, alguns dos benzodiazepínicos eles são biotransformados apenas através de reações de fase 2, apenas através de reações de conjugação.
É o caso do lorazepam, do temazepam, do lormetazepam, stazolam e oxazepam. Enquanto que os outros precisam passar pela fase 1 e logo em seguida pela fase 2. É o caso do diazepam, do clordiazepóxido e do flurazepam. Os benzodiazepínicos são metabolizados pelo fígado, pelas enzimas do complexo citocromo P450, principalmente a citocromo CYP3A4 e a enzima CYP2C19. Os benzodiazepínicos que passam apenas pela fase 2, ou seja, apenas pela conjugação, são fármacos melhores, mais indicados para pacientes que possuem cirrose hepática, para os pacientes idosos e também para os pacientes fumantes, uma vez que esses pacientes normalmente vão ter o fígado comprometido e a passagem da fase 1 para a fase 2 normalmente se produz metabólitos ativos dos benzodiazepínicos. O tempo de meia-vida dos benzodiazepínicos vai depender de cada molécula e o tempo de meia-vida vai ser prolongado nos idosos e nos pacientes com doenças hepáticas. Por isso é importante se utilizar benzodiazepínicos que passam somente pela fase 2 para que não se produza metabólitos ativos de longa duração. Falando do metabolismo dos benzodiazepínicos, então, nós podemos observar aqui que muitos deles produzem metabólitos ativos. E isso justifica o tempo de ação de alguns ser bastante prolongado, como, por exemplo, o clordiazepóxido. O clordiazepóxido ele é um benzodiazepínico ativo, só que ele é metabolizado inicialmente a desmetilclordiazepóxido, que também é um metabólito ativo, posteriormente demoxepam, que é outro metabólito ativo, e finalmente desmetildiazepam, que é um metabólito ativo. O desmetildiazepam é um metabólito ativo comum ao diazepam, ao prazepam e ao clorazepato, que é administrado de forma inativa e que se transforma no desmetildiazepam, que é um metabólito ativo. A partir do desmetildiazepam, todos eles formam o oxazepam, que também é um metabólito ativo. Então, quando nós contabilizamos o tempo de meia-vida do clordiazepóxido, a gente, na verdade, está contabilizando o tempo de meia-vida do próprio clordiazepóxido, do desmetilclordiazepóxido, do demoxepam, do desmetildiazepam e do oxazepam. Todos eles são metabólitos ativos, então o tempo de meia-vida depende do tempo de meia-vida de todos eles. O oxazepam ele vai ser conjugado com ácido glicurônico e aí vai ser excretado na urina. Já o flurazepam, ele se transforma, ele é metabolizado em hidroxetilflurazepam e desalquilflurazepam. Ambos são metabólitos também ativos e que são conjugados para serem eliminados juntamente com a excreção urinária. E o lorazepam é simplesmente conjugado, ou seja, o lorazepam é um benzodiazepínico que não passa por fase 1, não passa por reações de fase 1, ele é diretamente conjugado, ou seja, uma reação de fase 2, e ele é então excretado juntamente com os excretas nitrogenados pela urina. Olhando para esse quadro de metabólitos ativos dos benzodiazepínicos, nós podemos entender então por que alguns têm um tempo de meia-vida tão prolongado. O trazolam, por exemplo, ele é ativo, mas ele não produz nenhum outro metabólito ativo. O tempo de meia-vida depende apenas do tempo de meia-vida do trazolam, que é curta, em menos de 6 horas ele vai ser eliminado. Já o clordiazepóxido, ele possui um tempo de meia-vida intermediária, entre 6 a 20 horas, mas ele produz ainda o desmetilclordiazepóxido, que possui um tempo de meia-vida também intermediário de 6 a 20 horas. Produz também o demoxepam, que é outro metabólito ativo, só que esse com tempo de meia-vida longo, acima de 20 horas. Em seguida produz nordiazepam, que é um outro metabólito ativo, também com tempo de meia-vida longo, acima de 20 horas. Então, na verdade, o tempo de meia-vida do clordiazepóxido, que é um tempo de meia-vida longo, né, que dura aí entre 1 a 3 dias, depende da ação, depende da produção
ou depende da contabilidade do tempo de meia-vida de cada um desses metabólitos ativos produzidos. Além da classificação pelo tempo de meia-vida, que classifica os benzodiazepínicos em ultracurta, curta, intermediária e longa, os benzodiazepínicos também são classificados de acordo com a sua potência. Então, de acordo com sua potência, nós temos os benzodiazepínicos de alta potência, o alprazolam, clonazepam, lorazepam e triazolam são de alta potência, os de média potência, nitrazepam, e os de baixa potência, clordiazepóxido e temazepam. Após a retirada do benzodiazepínico, normalmente surgem sintomas característicos da síndrome da abstinência. Esses sintomas são principalmente confusão mental, visão borrada, diarreia, perda do apetite, perda de peso, ansiedade de rebote, já que ele era utilizado como ansiolítico, e insônia de rebote também, já que ele era utilizado como hipnótico. Então, as conclusões que nós chegamos é de que existem vantagens de benzodiazepínicos em relação a barbitúricos, quando são utilizados principalmente como ansiolíticos e quando são utilizados também como hipnóticos. As principais vantagens são: os benzodiazepínicos apresentam um índice terapêutico maior, ou seja, uma distância entre a dose letal e a dose terapêutica é muito maior comparado aos barbitúricos. Os benzodiazepínicos também apresentam um menor potencial de causar dependência física e psíquica. E os benzodiazepínicos não produzem indução enzimática. Uma característica dos barbitúricos. Induzem enzimas, eles favorecem o metabolismo de outros fármacos. Nessa tabela, nós podemos observar alguns transtornos da ansiedade e como ele é tratado de acordo com a sugestão da Associação Brasileira de Psiquiatria. O primeiro é o transtorno de ansiedade generalizada, chamado de TAG. Ele é primariamente tratado com o antidepressivo venlafaxina, mas como alternativa nós temos os benzodiazepínicos, principalmente o bromazepam, o clonazepam e o cloxazolam. Então, é a segunda alternativa para o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. Para tratamento do transtorno do pânico, nós temos os antidepressivos tricíclicos como primeira alternativa, os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina como segunda alternativa, e os benzodiazepínicos eles entram como terceira alternativa, o alprazolam e o clonazepam principalmente, são a terceira alternativa para tratamento do transtorno do pânico. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, é principalmente tratado com antidepressivos. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina é a primeira alternativa, e os antidepressivos tricíclicos entram aí como segunda alternativa para o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo. Para a fobia social, o tratamento recomendado pela Associação Brasileira de Psiquiatria é primariamente os inibidores da monoaminoxidase, que também são antidepressivos. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são outra classe de antidepressivos, é a segunda alternativa para a fobia social. E o clonazepam, que é um benzodiazepínico, ele entra aqui como terceira alternativa para o tratamento da fobia social. Para a fobia específica, se trata com psicoterapia. E para o transtorno do estresse pós-traumático, nós temos alguns fármacos como lomotrigina, topiramato e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Quais as principais vantagens e desvantagens de alguns benzodiazepínicos comparados aos barbitúricos? Então, se nós compararmos todos os benzodiazepínicos, nós temos como desvantagens é que eles podem perturbar a função intelectual e a destreza manual. Além disso, os benzodiazepínicos apresentam potencial de dependência e podem ocorrer convulsões depois da sua retirada. Isso é uma desvantagem de todos os benzodiazepínicos. Especificamente do triazolam, a interrupção com frequência resulta em uma insônia de rebote. Então, ao retirar o triazolam, normalmente, o paciente que faz uso desse fármaco, ele tem uma insônia de rebote. Como vantagens dos benzodiazepínicos, nós temos para o clonazepam e o clorazepato, que eles podem ser utilizados potencialmente
nas crises de insônia ou de ansiedade. Para o flurazepam e o clozapam, eles são menos potentes e são eliminados de forma mais lenta, ou seja, eles não apresentam insônia de rebote se houver interrupção do tratamento. Essa seria uma grande vantagem desses fármacos. Para o alprazolam, ele é o fármaco de escolha para tratamento dos distúrbios do pânico, como a gente viu na tabela anterior. E para o lorazepam e para o temazepam, eles não requerem biotransformação de fase 1. Portanto, eles têm menos interações com outros fármacos e são mais seguros naqueles pacientes que apresentam insuficiência hepática. Subir aqui um pouquinho o slide. Outros fármacos que são utilizados como ansiolíticos, nós temos a buspirona, que apresentam como desvantagem um início de ação mais lento do que os benzodiazepínicos e não apresenta atividade anticonvulsiva nem atividade relaxante muscular. A zaleplona e o zolpidem, eles não apresentam propriedades anticonvulsivas e também não apresentam atividade relaxante muscular. E a ramelterona só tem efeitos mínimos nas medidas objetivas de eficácia do sono. Como vantagens, nós temos da buspirona. Ele é útil no tratamento de longa duração contra ansiedade crônica, com sintomas de irritabilidade e hostilidade. Também não potencializa a depressão do sistema nervoso central juntamente com o álcool e apresenta baixo potencial de dependência. Para exoplicona, ela é eficaz por até 6 meses, então o tempo de duração dela torna ela vantajosa comparada a outros fármacos ansiolíticos. A zaleplona e o zolpidem causam efeitos mínimos de abstinência, isso seria uma vantagem. Também causam insônia de rebote de forma mínima, seria uma outra vantagem. E, finalmente, possuem pouca ou nenhuma tolerância quanto ao seu uso prolongado. Os barbitúricos apresentam todos eles como desvantagens induzirem tolerância, induzirem enzimas biotransformadoras, ou seja, induzirem biotransformação, acelerarem o metabolismo de outros fármacos. Também podem causar dependência física e psíquica e apresentam sintomas de abstinência. Isso vale para todos os barbitúricos. Como vantagem, nós temos o tiopental, que é utilizado como indutor anestésico sob administração intravenosa e, portanto, possui um rápido início de ação. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa 14ª aula. Nessa aula nós vimos os ansiolíticos, os sedativos e os hipnóticos. Na próxima aula veremos os antipsicóticos, os fármacos utilizados para tratamento da esquizofrenia. Então não perca a próxima aula, veremos os antipsicóticos. Até lá!